Olá a todos, estamos aqui novamente, eu, Ana Cristina Coda e a amiga Cris Paramita. E aí, Crisinha, como é que vai? Como Bom, é que boa noite, estamos? estamos bem, assim como nos orienta Lama Michel, ele diz, se nós dependermos do mundo afora para estarmos bem, muito provavelmente nunca estaremos. Mas estar bem, ele diz, é me sentir bem aonde eu estiver, com quem eu estiver, no momento em que for. Então, seguindo aí essa sugestão preciosa, a gente vai. Vai e vai. Eu tinha uma professora russa de dança, dona Eugênia Feodorova, e daí eu me preparava para fazer a pirueta e ela falava, vai, Cristina! E eu levava um susto. Eu toda concentrada para fazer a pirueta e ela dava um arranque desse. Às vezes me lembra a dona Eugênia falando, vai, Cristina! E lá vou eu. Assim, curiosidade para quem, né, a maioria não deve saber, mas a Cris foi bailarina do Municipal do Rio, né? Ela tem uma longa história com balé clássico, mas assim, também você já lembrou como a gente tem que se manter estável nesse mundo com poucas interferências, né? Que é o nosso assunto de hoje, que são as interferências negativas. A gente fala negativas mesmo, Cris? Fala, né? Fala porque, na verdade, se são interferências, elas são negativas. Tá? Interferências e obstáculos são negativos. Os desejos é que podem ser positivos e negativos, mas isso a gente vai elaborando juntas e vai ficar bem mais claro para todos. Então, hoje eu até brinquei com ela que foi um dia que eu penei na mão das interferências, né? Principalmente porque tecnologia é um prato cheio para dar interferência, né? E eu, particularmente na minha prática diária, eu tomo como interferência quando as coisas parecem que começam a dar problema demais, né? Assim, você começa a falar, gente, não é possível que está dando tanto problema, tem que ter alguma coisa a mais, né? Do que simplesmente eu não estar sabendo fazer as coisas, porque até o DNS do meu computador mudou e eu não conseguia mais usar a internet hoje. Tipo assim, eu não teria capacidade de ter feito aquilo sozinha. Então, esse tipo de coisa, realmente, quando acontece, eu considero que eu estou realmente sobre o ataque ou, né, sofrendo de algum tipo de interferência, né? E eu até queria, Cris, se você puder, né, explicar um pouquinho o que seriam interferências mesmo e qual seria a diferença entre interferências e obstáculos. Sim, claro. Então, Crisinha, ocorre que interferências e obstáculos, na verdade, são sinônimos e vão expressar a mesma intenção, né? Sim, as interferências elas ocorrem de forma a ser considerada externa, interna ou secreta. São 3 tipos que nós separamos em grupos, né? Então, os obstáculos externos são as interferências humanas e não humanas, assim como também os desastres ambientais, acidentes, são consideradas interferências externas. As internas são aquelas que nós percebemos como um hiato, que elas interrompem o curso da interdependência. Então, são consideradas as doenças, a procrastinação, a autossabotagem, quando muitas vezes o nosso veneno mental atrapalha essa interdependência e acaba sendo criada uma interdependência negativa. Porque, óbvio, não tem como a base ser negativa e gerar um resultado positivo. Sim. É negativa,
um resultado negativo. É coerente, né? A Uhum. realidade é extremamente coerente. E as interferências ou obstáculos secretos, eles são a tal da pegadinha. Nós nos iludimos que algo é positivo e acaba por ser negativo. Então, em exemplos, fica muito claro assim. Por exemplo, obstáculos externos. Nós temos uma competição que nós nos preparamos durante 4 anos. Eu vou correr a maratona na Olimpíada. Daí, diariamente, de sol a sol, à noite ao meio-dia, de domingo a domingo, sigo a dieta apropriada, faço o exercício com toda a disciplina, o desafio sempre sendo atingido. E aí, no dia da competição, eu perco a viagem. Acontece um imprevisto no trânsito e eu não consigo chegar no aeroporto em tempo, o avião vai e eu perco a seleção primeira. Então, essa é considerada uma interferência externa. Uma interferência interna. Essas são tão comuns. Por exemplo, eu vou treinar para essa maratona nas Olimpíadas, de sol a sol, à noite ao meio-dia, de domingo a domingo, e daí eu como algo estragado. E eu adoeço e não posso competir. É interno. Por que é interno? Porque as doenças elas são fabricadas dentro de nós. Tanto que uma pessoa come algo que está estragado naquele restaurante. Porque nem todos apresentam os mesmos sintomas, porque cada um vai ter um contexto diferenciado, né? Sim. Então, a doença ela é um aspecto negativo, mas que muitas vezes pode ser transformada em algo positivo. A doença ela vem para parar o corpo que estava se repetindo no mesmo erro. Às vezes nos surpreende ou nos interrompe, mas também, além da doença, que já é mais concreta, por incrível que pareça, a procrastinação é um obstáculo interno tremendo, quase inviolável, e ele vem camuflado de preguiça, de Sono, muitos vezes. sono, torpor, né? Aí você se distrai com uma série na Netflix, você entra na rede social e você se Candy distrai. Crush. De crush, exatamente. E você se distrai do seu objetivo com as ocupações sem sentido, que não vão te levar na intenção do seu objetivo primordial. Então, esse também é considerado obstáculo interno. E é muito comum entre nós, pelo menos em mim, eu Super. fico, olha o auto-boicote, né? Tipo, há quantos meses você está falando que vai sair para andar todas as manhãs, às 6 horas da manhã? Uhum. É verdade. E você sabe que você deu um exemplo, cereja de bolo, porque Não, para eu mim, eu estou estava. falando para mim isso. Não, olha que incrível. Eu estava procrastinando a minha caminhada em Jeribá, até que um dia eu encontrei com uma vizinha que disse assim: "Ô, Cris, qual é? Eu te encontrava todos os dias, nunca mais eu te encontrei." Eu falei assim: como eu tenho uma meditação marcada diariamente às 7 da manhã, eu falei: eu vou ter que ir antes, porque depois já é tarde demais, porque o sol me incomoda e o movimento e as pessoas, eu gosto. Jeribá, o Buda deitado na pedra e eu, né? E aí eu acordo hoje em dia às 5 da manhã e olha, por incrível que pareça que esse seu exemplo é tão feliz, porque daí eu acordo diariamente às 5 da manhã para dar tempo de eu poder dar o meu mergulho e fazer toda a diferença no meu dia. Então, muitas vezes, eu passei anos me boicotando com esse horário que ficou convergente com o meu mergulho. E daí, o que eu fiz? Eu passei a acordar 1 hora antes para poder dar tempo de fazer isso. E deu certo. Então, muitas vezes, o que a gente precisa para superar um obstáculo é enfrentá-lo. Total, Não você é? falou tudo.
É tipo, quem é mais forte do que eu, né? O famoso... não é outra forma, né? E aí o obstáculo secreto, ele é realmente uma pegadinha, porque Mas eu gosto muito... acho que Pode falar. você ia falar do externo, do obstáculo externo, porque de secreto você falou antes. Não, não, eu falei do externo, do interno, e agora é o secreto. Ah, tá, eu achei que você tinha falado de secreto. Desculpa, Não, o desculpa. externo foi o exemplo que nós demos dos obstáculos entre humanos, não humanos, que eu dei o exemplo da maratona e aí perco o avião. Eu achei que esse era o secreto. Não, não. Esse é o Tá, externo, ok, que a gente. gente, a realidade externa interage conosco e nós não conseguimos realizar o nosso projeto, Falha tá? minha. Não, imagina, é interessantíssimo, porque é realmente uma questão de definição, porque pode ser considerado, no seu caso, como sendo um obstáculo secreto, mas a gente vai perceber a diferença entre um e outro agora, quer ver? Eu gosto muito desse exemplo do Lama Michel, por quê? Porque ele não deixa dúvidas, pelo menos para Uhum. mim, e se alguém tiver alguma dúvida, depois faz essa pergunta e a gente tenta esclarecer. É o seguinte, ele dá o exemplo de um lama graduadíssimo que circumbulava a estupa, vamos lá. Circumbular é meditar em andamento, né, se movimentando, caminhando em torno da estupa. Estupa, que é? Um monumento sagrado que representa o caminho gradual do estado em que eu estou, mundano, até me tornar um Buda, sabendo que Buda não é aquele que segue o Buda. Bud, da, são duas sílabas, né, sânscritas, que compõem uma definição. Bud, aquele que dissolveu os venenos mentais. Da, aquele que desenvolveu ao máximo as suas potencialidades. Então, qualquer ser comum que não tenha atingido esse estado de iluminação, e iluminação também dentro da definição Jiangchu, quer dizer, emersão definitiva, não é uma luz que se acende e nós conseguimos atingir o estado de plenitude. Não. É exatamente esse treinamento de dissolver o veneno mental e desenvolver a virtude que torna qualquer ser comum como eu num ser que atingiu essa emersão definitiva, que não volta mais a se contaminar pelo veneno mental. O Tá? não mais aprender, né? Parei de sofrer mesmo. Nunca mais. Aliás, eu só percebo pelo amor e a compaixão o sofrimento dos outros, e eu me proponho a retornar para ajudar a esses seres que, assim como eu, querem atingir o estado de suprema felicidade, né? É porque a quantidade de interferências que a gente tem, na verdade, poderia-se dizer, Cris, que são as interferências que muitas vezes nos prendem a essa condição de sofrimento? Sim, essa é uma próxima etapa que a gente vai abordar agorinha, que é muito importante. Guarda essa pergunta. Então, esse lama graduadíssimo, ele tinha muita facilidade para expressar o Dharma, para escrever sobre o Dharma. Dharma, os ensinamentos do Buda, né? Então, ele tinha em torno dessa estupa, que tem uma base quadrangular, um discípulo em cada direção, e ele escrevia 4 livros ao mesmo tempo. Para cada discípulo, ele ditava uma frase, que completava o livro que aquela direção compunha. No final Nossa. da vida, ele tinha escrito 400 livros, algo parecido, e ele percebeu que aquele material todo que ele havia reunido não foi o suficiente para arremessá-lo à iluminação. Então, o que ele percebeu é que o que faz o aprendizado é a experiência direta
do que você escuta, do que você compreende e do que você medita. Se você não colocar isso em exercício, é superficial. Então, só conseguimos transformar o que é conhecimento em aprendizagem quando nós praticamos esse conhecimento. Do contrário, é só um conhecimento. Então, ele, naquele momento, lamentou de não ter experimentado diretamente tudo o que ele tinha com tanta facilidade deixado escrito. É óbvio que isso conferiu a ele um estado superior, mas não a iluminação. E muitas vezes nós vamos numa fazenda, por exemplo, e aí encontramos o jardineiro da fazenda. E o jardineiro da fazenda planta um jardim de hortênsias que vão em degradê de branco a violeta. Quando você entra naquela fazenda e você é recebida por aquelas hortênsias e aquela sensação de felicidade confere a esse jardineiro mais mérito do que uma pessoa que escreveu um compêndio incrível e que poucas pessoas compreenderam, né? Então, é tudo muito relativo. E aí, eu tento responder essa sua pergunta, que é tão pertinente. É o Mas me seguinte. explica para mim só por que, quer dizer, isso foi um obstáculo secreto desse lama, é isso? Ele Sim, se... ele colocou toda a energia dele num caminho que não o conferiu a intenção primordial. Ele achou que sim, isso seria o veículo para ele atingir a iluminação. E não era. E nós, assim como eu posso afirmar por mim, não por vocês, nos enganamos. Eu me engano muitas vezes. E aí nós entramos nessa sua pergunta, que é muito pertinente, que é o seguinte: as interferências, então, seriam a causa do nosso sofrimento? Bem, em parte, sim. O que ocorre é que é muito difícil nós diferenciarmos o que é um desejo do que é uma necessidade. E o que é um desejo positivo de um desejo negativo. Porque nós desconhecemos a causa desse desejo. E muitas vezes uma condição vai disparar um desejo que aparentemente é positivo, mas vai gerar um resultado negativo. Por quê? Não que a intenção não garanta uma ação positiva. E agora vem algo importantíssimo. Existe um banco que é chamado Banco do Nosso Coração. Esse banco funciona como o banco financeiro, né? Você colocou dinheiro na conta, entra como um crédito. Você tirou dinheiro da conta, entra como um débito. Não há compensação. O dinheiro que você colocou, ele vai entrar como um crédito, o dinheiro que você tirou, ele vai sair como um débito. As nossas ações são assim também. Você fez uma ação positiva, ela entra como um crédito. Você fez uma ação negativa, ela entra como um débito. E não tem uma ação positiva que compense aquele débito. E assim também não tem uma ação negativa que compense aquele crédito. O que é positivo é positivo, o que é negativo é negativo, e um não interfere no outro. Então, não Então, adianta. só para Pode entender, o perguntar. que você está me falando é que, diferente da conta no banco, se eu tenho crédito, eu vou lá e debito, aqui não. Elas não se misturam, elas não falam a mesma língua. Não, não, elas não falam por quê? Porque uma ação positiva, ela nunca vai ser anulada por uma ação negativa. Elas têm vários Uma aspectos diferentes, elas não são necessariamente a mesma moeda, né? Exatamente isso. Então, é como se você tivesse dinheiro brasileiro e depositasse franco suíço. Não, 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 Eles não têm não, a não, mesma não, 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 correlação. não é a mesma correlação. Tá? Então, o que vai acontecer é que essa ação positiva não consegue ser anulada por uma ação negativa e uma ação negativa não consegue ser anulada por uma ação positiva. No nosso Eu ia falar só contínuo mental, que com detalhe que essa ação negativa ela não precisa ser
só ação feita mesmo, né? Que a gente reconheça. Ela tem Não, vários não. aspectos, né? Depois você fala um pouquinho sobre isso também, por favor. E vai no pacote dos obstáculos, porque muitas vezes as nossas ações elas são consideradas negativas não pela nossa intenção, mas porque uma semente que estava estocada anteriormente amadureceu antes da semente positiva. É o famoso Então, de boa intenção, o inferno é que faz. a condição que amadureceu no presente disparou aquela semente. Exemplo disso é, eu vou plantar uma jaqueira. Uma jaqueira vai demorar 50 anos, 20 anos para ela virar uma árvore. Uma jaqueira. Mas quando brotou naquela terra, era uma mangueira. Mas como assim se eu plantei uma jaqueira? Que as condições favoráveis para brotar a mangueira vieram antes da jaqueira. A jaqueira está lá estocada na terra. Ela vai amadurecer e germinar. Mas naquele momento, as circunstâncias foram favoráveis para o caroço da manga. E acabou. Ele poderia não saber que ele tinha um caroço de manga plantado lá, né? Não, a maior parte das vezes nós não sabemos. Aliás, eu acho. Essas são isso é a questão, né? Tipo, por que que eu tento tanto fazer uma coisa e eu não consigo? Ou por que que, né? Porque às vezes a gente tem sementes que a gente não reconhece, mas que elas estão lá. Uhum. E o mais incrível disso, e a prova literal disso, é que quantas e quantas vezes nós nos decepcionamos porque as nossas intenções não são realizadas. Como dizer algo para alguém, ainda mais hoje em dia, através das redes sociais, que nós estamos nos tornando muito irresponsáveis com o que nós dizemos, postamos, divulgamos, enfim. Quanto mais nós nos expomos, mais risco nós corremos. Não é que não devemos nos expor, porque eu conheço pessoas que, através da rede social, conseguiram superar a pandemia, entendeu? Então, não, nada contra a rede social. A rede social é um veículo super benéfico, quando bem usado, e super maléfico quando mal usado. Ocorre que obstáculos, quando eles surgem, eles têm um papel fundamental. Vamos lá. Existe no oráculo do Lama Gante, se não me engano, a Bel falou dele recentemente, me parece que é o 64, não tenho aqui ao certo, eu posso depois me certificar disso, que fala sobre os primeiros obstáculos. Então, quando nós temos um projeto e surgem os primeiros obstáculos, a dúvida é, esses obstáculos estão surgindo para demonstrarem que eu preciso tomar uma outra direção, ou esses obstáculos estão surgindo para eu me fortalecer e seguir para os próximos? Foi o meu dilema nas últimas 24 horas. Pois é, pois é. E esse dilema, ele é muito difícil de ser esclarecido, porque ele não é só foro íntimo, não é só intuitivo, e também não é só teórico. Ele mergulha numa camada muito sutil da nossa mente que vai ser respondido, essa pergunta vai ser respondida, sabe-se lá quando e como, né? Mas a dúvida, ela existe, se eu devo prosseguir ou se eu devo desistir. Ocorre que a pergunta que nós precisamos, de fato, fazer, a pergunta não está correta. A pergunta não é se eu devo perseguir ou desistir. Essa pergunta a gente não vai obter resposta. A pergunta é, o meu objetivo é válido ou não? Se o meu objetivo for válido, eu não posso desistir. Eu vou confessar para você que eu já estava quase pedindo para você jogar um xinguezinho para mim. Pois é, o Sting responde. Piada, sabe? O Sting responde, mas o Sting responde e ele dá uma imagem, algumas vezes, que pode ser a consideração. Só que essa imagem, ela desconhece as condições que amadurecem no meio desse caminho e alteram, então, o resultado.
Então, os oráculos adivinhatórios, eles não são adivinhatórios, mas eles também não consideram as contribuições que ocorrem nesse meio do caminho, que não podem ser previstas durante a previsão que foi feita, né? Então, é muito interessante, porque, veja bem, a pergunta que era errada anteriormente vai nos arremessar a pergunta que é certa e a resposta também não é garantida, que é o seguinte: o meu projeto, o meu objeto, o meu objetivo é válido ou não? O que, de fato, nós precisamos fazer nas nossas considerações é que o que é um objetivo válido? São os efeitos colaterais do nosso projeto. Ou seja, se aquele meu objetivo gerar benefício a outros, é positivo. Exemplo, ganhei uma herança. O que eu vou fazer com essa herança? Vou viajar, vou comprar um carrão, vou comprar uma mansão e vou convidar todos os meus amigos. Ou seja, eu viajei, convidei meus amigos, eu comprei o carrão, comprei a mansão, e o que aconteceu na hora da minha morte é que eu não levei nada disso para a minha morte. Recebi uma herança. Viajei, comprei um carrão, comprei uma mansão, mas fundei um hospital. Aquela herança, ela vai não só ser consumida pela minha diversão, mas ela vai ser multiplicada pela minha ação. Que é, cada paciente que for curado nesse hospital, cada médico que receber seu salário, cada servente que tiver o necessário para fazer higiene do hospital, cada recepcionista que for bem tratada e tratar bem o paciente, vai reverberar no meu mérito. Muito provavelmente, eu vou renascer com uma outra herança na próxima vida, porque eu vou fazer ela se multiplicar nas dedicações que eu puder causar positivas às outras pessoas. Então, não é que não nada errado, tudo bem, você pode sim viajar, convidar seus amigos, até porque depois você entra na paranoia, se você não conseguir investir essa riqueza em algo que garanta a você uma produtividade, você entra na paranoia de que são meus amigos ou estão interessados no meu dinheiro. Eu vou perder dinheiro, eu vou conseguir manter a minha riqueza, eu vou aumentá-la. São sofrimentos também. Sim, sem Você quer dúvida. perguntar alguma coisa? Não, é porque, assim, até quando a gente acha que o objetivo ele é positivo, mesmo assim a gente pode estar se auto-enganando, né? Pode ser? Estar se auto-enganando. Sim. Às vezes eu fico prestando atenção se não tem algum truque aí, entendeu? Porque se eu não achasse positivo, eu nem começava a fazer, né? Se eu comecei a fazer e começa a dar interferência, será que eu não estou me enganando em relação à positividade do projeto? A coisa Mas assim, você já viu aquela menina que passa no pátio do recreio com uma bolsa no antebraço, assim, um laço de fita cor-de-rosa e todos em volta riem dela? E ela atravessa em direção ao banheiro como se nada estivesse acontecendo. Aliás, ela nem percebe que estão rindo dela. Já viu isso? Montou a cena? Essa menina que atravessou esse pátio, montei a cena, consegui montar a cena. essa menina que atravessou esse pátio, não importa se ela traçou esse percurso e nesse percurso ela foi feliz, deu certo. Porque o sensor nosso é tudo aquilo que me gera infelicidade não está de acordo com o meu objetivo de vida, que é ser feliz. E tem a questão da ética, né? Que a não violência começa com a gente.
Exato. E é esse amor próprio, é essa autocompaixão, e que muitas vezes a gente deixa para depois, porque esse rapaz que eu vou atender hoje, ele tem 15 anos. Numa primeira entrevista, foi muito interessante, que ele vira para mim e diz assim: mas ela, era tudo que eu queria fazê-la feliz. Aí eu pensei, esse menino ama essa menina. Porque a fala de um rapaz de 15 anos, que tudo que ele queria era fazê-la feliz, para demonstrar o amor que ele sentia e sente por ela, já mostra o quanto ele verdadeiramente ama. Porque não precisamos dizer mais nada, não é? E o que, que você... Sim, Agora sim, se ela não recebe esse seu desejo genuíno, o que, que nós vamos fazer com esse amor que era endereçado para ela? Agora ele vai ter que ser endereçado para uma outra motivação, que seja você, que seja sua família, que seja seus amigos, suas amigas, mas esse amor, ele não se destitui, ele perde o endereço, né? E isso é tão interessante, porque quando nós pensamos assim na interferência, não sei porquê, e aí você me ajuda, eu não sei porquê, me lembra muito a questão da expectativa, né? Assim, eu coloco uma expectativa e não tem como viver sem expectativa, porque, não, até a máxima do Lama Michel que fala objetivo alto, expectativa baixa, esforço constante. É uma máxima para se seguir sem pestanejar. a frase da minha Mas, vida. pois é, mas como assim expectativa baixa? Mas então eu vou ficar na zona do conforto, né? Porque a expectativa baixa significa que existe uma diferença, e esse é o nosso cuidado. Existe uma diferença entre desejo e expectativa. Desejo é algo que eu sou capaz de arcar. A expectativa, eu fico omissa. Na expectativa, eu sou coadjuvante. No desejo, eu sou autora. Que pérola, hein, Cris? Cada encontro uma pérola. Essa é o. Vamos gravar, gente. Na expectativa, eu sou coadjuvante. No desejo, eu sou autora. Anota. Cris Paramita. Mas é porque o que me dá a liberdade de eu seguir o meu desejo é essa autonomia. Que a expectativa me coloca submissa, porque eu dependo de uma série de fatores que vão me garantir um resultado no qual eu sou a sombra do cocô do cavalo do bandido que não apareceu no filme. Agora, quando eu me empodero, e eu tenho muito cuidado quando eu uso esse verbo, porque hoje virou meio cacique, né? Aquela coisa de que eu me empodero, e não é bem assim, porque nós somos tão vulneráveis, eu sou tão vulnerável, e na procrastinação Somos. eu sou muito mais flagrada na procrastinação do que na proatividade. Então, eu preciso reconhecer as minhas falhas, porque senão eu me torno ídola de mim mesma e aí eu não tenho para onde seguir. A expectativa também, será que não faz parte desses obstáculos, assim como a procrastinação? Ela Faz sim, provavelmente pode faz ser sim, um desses faz. obstáculos. Faz sim. Agora, E faz e fica camufladinha. super. É, ela fica escondidinha. E aí deu para entender, o obstáculo secreto, ele é tão pernóstico, porque quando nós menos esperamos, não, mas a minha intenção foi tão boa, sim, mas será que a sua intenção ela realmente se garante? Será que por trás dessa sua intenção não tinha uma outra velada que Até, disparou? até de amor, né? Às vezes até a pessoa acha que é amor, sei lá. É. Então, esse rapaz falou para mim assim: eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho, que ela mudou de opinião em relação ao nosso amor.
não sabe e provavelmente não vai saber nunca, porque a gente elege, né? A gente elege. Porque quando a gente fala obstáculo externo, a gente também se torna submetido, né? Assim, acordasse mais cedo e não perdesse o avião, mas não foi porque eu acordei mais tarde, foi porque aconteceu um acidente na estrada, né? A interferência interna é eu me boicoto, aí eu acordo mais tarde sim. Por quê? Porque eu, em verdade, por mais que eu tivesse colocado todo o investimento para ganhar a competição, lá dentro de mim tinha algo que não acreditava nisso piamente. Tanto que, quer ver um exemplo claro? Se eu verdadeiramente acreditasse na minha iluminação nessa vida, eu estava 24 horas meditando. É porque eu não acredito. Se eu acreditasse, o simples fato de tocar um sino seria um objeto de meditação, porque eu transformaria todas as minhas ações cotidianas em uma meditação. Tomar o chá. Nesse momento que eu estou tomando chá, a minha mente está presente no chá. Eu e o chá somos um objeto. A partir do momento que eu estou conversando com vocês e estou tomando chá, eu não estou degustando o chá. Porque a mente ela não se ocupa de dois objetos ao mesmo tempo. Ela se ocupa de um objeto. Luz acesa, luz apagada, não tem como nós imaginarmos luz acesa e luz apagada ao mesmo tempo. A mente, ela concebe luz acesa, luz apagada, luz acesa, luz apagada. Ela é dual. Ela é dual. Ela pode aproximar esses instantes, mas eles não se sobrepõem, como um ponteiro de relógio. Digamos, eu não sei se... Eu gosto de relógio com ponteiros. Então, tem o ponteiro da hora, o ponteiro do minuto e o ponteiro do segundo. Aparentemente, no 12, a 0 segundo, 0 minuto, significa que os ponteiros estão juntos, né? Não. Eles nunca estarão juntos. Nunca estarão juntos, tá certo. Nunca estarão juntos. Tá certo. Quando o segundo partir por uma fração de ângulo, ele partir, o minuto também já partiu, a hora também já partiu, mesmo que isso seja imperceptível. Uhum. Então, esse tempo que é contínuo, que nunca se estagna, que revela que é sempre uma permanente impermanência, que eles nunca vão estar estáticos, que não existe esse ponto zero, né? Aí dá uma liberdade para a mente, que você diz assim, mas já mudou, mas já mudou, mas já mudou, mas já mudou, mas já mudou. E daí, não, o mais louco é que as pessoas, a gente brinca muito com essa história do agora, do agora, do agora, do agora, mas é o fato, né? Tanto que, assim, quando a gente pensa um pouco, é isso mesmo, né? Para quem estuda um pouco de física também, vai fazer mais sentido do que o que você está falando ainda, né? E aí você tocou na questão do tempo, que acho que é o nosso próximo tema, né? O tempo, ele é exatamente esse consumo que a mente ela precisa percorrer um espaço que é como a gente mede, né, a velocidade da luz, do som, o tempo que você gasta para consumir um fenômeno. Esse fenômeno, ele pode atrasar, permanecer ou avançar, porque a sua mente que se relaciona com esse contínuo, na verdade, é contínuo, mas ela pode paralisar quando eu observo um cristal, né? Observo um cristal. Eu consigo manter a minha mente apenas no cristal? Ela vai pum, pum. Aí o exercício é trazer a minha atenção para o cristal. É como um músculo que precisa ser alongado. Eu vou trazer concêntrico para o cristal. Aí ela vai pular de novo em você, mas aí
eu não vou brigar com ela, eu vou... Não, volta. Volta para o cristal. Bonitinha, volta. E mais uma vez volta. Toda vez que eu me percebo pulando como um macaco de galho em galho, eu estou meditando. Aí eu estou meditando. Porque é esse ato de voltar que é a musculação, né? Simples assim. Exatamente. Aí as pessoas dizem assim, ah, não, vai meditar, vai permanecer sem pensar em nada. Fracasso. Fracasso total. Não tem como se meditar sem pensar em nada. Eu vou evitar os objetos de distração. Como que eu evito? O pássaro vem no céu, não vem? Eu pergunto de onde ele veio? Eu pergunto para onde ele vai? Não, eu apenas o observo. Ai, um pássaro no céu. Sumiu. Eu não tento reger esse pássaro. E toda vez que eu tento reger a minha mente, eu fracasso, porque ela é um cavalo chucro. Eu gosto até mais dessa analogia com o cavalo, porque o macaco bêbado mordido por escorpião, eu tenho a sensação que eu não vou catar esse macaco nunca, entendeu? Eu não vou ser capaz de pegar esse macaco. Mas um cavalo, de repente, eu consigo me relacionar, né? Sim. Agora, é por isso que talvez, às vezes, tem gente que fala que a meditação é aquilo que acontece entre os pensamentos, né? Que é aquele momento onde são mesmo que alguns segundos que você está presente. Exato. É que nem a música, né? A música é dito que a música é o intervalo das notas, né? O som, ele só existe porque existe o intervalo entre as notas. Porque ele se propaga, né, no espaço, ele tem que ter o tempo toda vez que você, exatamente, toda vez que você produz um som, ele obstrui, né, o que a gente chama de silêncio. Mas o silêncio é o intervalo entre essas notas. Se não houvessem as notas, não haveria o silêncio. Se nós observarmos o astronauta, onde não tem gravidade, e ele flutua a perder de vista, né? É a mesma referência. Né? Então, para que nós entendamos definitivamente que uma interferência, não necessariamente, seja ela considerada um obstáculo, externo, interno ou secreto, na verdade, e aí vem a preciosidade do Rinpoche, do Lama Gangchen, em que ele fala, os primeiros obstáculos, eles nos fortalecem para o restante do caminho. Quando nós não enfrentamos os primeiros obstáculos, nós não desenvolvemos as nossas habilidades para alcançar o nosso objetivo. Se o nosso objetivo for sincero, válido, transcenda cada obstáculo com a mente coerente e consciente no seu objetivo, porque vale a pena. Do contrário, se nós não adquirirmos essa resistência no início do nosso projeto, nós não vamos conseguir percorrer o restante do caminho. Uma vez o Lama Gangchen, não, nesse caso foi Lama Michel, ele foi ao Tibete para receber ensinamentos de um lama graduadíssimo, como ele fazia com muita frequência, e aí ele pediu para esse mestre ensinar um texto muito, muito, muito difícil. Imagina, se é difícil para o Lama Michel, imagina para mim. E daí esse mestre olhou profundamente nos olhos do Lama Michel e disse assim, você volta o ano que vem, porque agora você não tem dentes suficientemente fortes para morder esse texto. Isso é lindo, porque nós não temos que estar preparados para os nossos desafios. Nós temos que nos preparar. É diferente. Fiquei imaginando o nível de dificuldade que era esse texto. Pois é. Então, o que nós não conseguimos muitas vezes, na nossa mente imediatista, conceber, é que é um gerúndio. Então, transcender um obstáculo me fortalece a musculatura para o próximo. Eles vão sempre surgir. Não como uma mensagem negativa, como uma consideração, eu sou frágil, eu não sou capaz de manter a minha meta. Não, ao contrário. É exatamente esse exercício. Se nós conseguirmos
perceber isso no momento presente em que eles estão acontecendo, nós fazemos as pazes com os obstáculos. Por exemplo, um obstáculo muito grosseiro, que eu vejo obstáculo externo para quem tem dificuldade de meditar, são as próprias distrações, né? É a coisa mais simples de entender, né? Acabam que viram obstáculos, que são movidos por provavelmente um obstáculo interno meu, que autossabota o que é bom para mim, né? Mas eles estão aí fora, Exatamente. eles se atraem, Exatamente. né? Tipo, eles se atraem. Exatamente isso. Agora, só para esmiuçar um pouquinho do obstáculo secreto, que eu estou um pouquinho matutando, quando o lama, eu acredito realmente que a experiência ela não vai substituir o ensinamento e nem o ensinamento vai substituir a inteligência. Eles têm que se somar mesmo. Mas, eventualmente, esse próprio lama não ter percebido isso com tudo que ele sabia, né? Que era um expert, um scholar, né? Ele não ter percebido isso no caminho dele, com 400 livros, seria eventualmente isso o obstáculo secreto que ele tem? Onde que está o obstáculo secreto? É não ter karma para isso? Ou é justamente ele, mesmo com todo o conhecimento, não perceber que esse lado da experiência, que é o lado do feminino, né, precisaria acontecer? Quer dizer, será que o Olha, obstáculo Crisinha, dele era uma relutância com o feminino interno? eu acho que todas as perguntas são respostas certas. Elas se somam umas às outras, mas tem uma consideração que eu ouso, e aí é uma previsão, eu diria até cruel minha, ele foi tomado pela vaidade, entendeu? E aí o veneno mental da vaidade fez com que ele se distanciasse, né, do curador supremo Ratnasambhava, que a vaidade ela nos traz até avareza, egoísmo, Então, mas quando você fala arrogância, em né? Ratnasambhava, ele é da generosidade, mas na cabeça dele, ele estava achando que a generosidade dele era em escrever os livros. Sim, mas veja bem, a questão é que quando nós entramos nesse movimento, existe, para que você não ouça outros aspectos, uma obsessão, e obsessão está sempre ligada ao egoísmo. Infelizmente, eu fiz uma análise bastante cruel e eu posso, além de estar incorrendo num risco de fazer uma análise. É só uma teoria para trazer um parâmetro para as pessoas como a coisa poderia Exato, funcionar. usando, Só felizmente eu não isso. citei o nome, nem sei o nome do mestre, que olha que onde ele estiver, que ele esteja iluminado, mas, É só para sobretudo, efeito didático. que ele, inclusive, tem, através das bênçãos, realizado o Buda Ratnasambhava, que é o da generosidade, que através do veneno mental, o mais incrível que a gente já tem que realmente ir concluindo o tema, mas é assim, o mais lindo é que, dentro dessa filosofia que nós estamos nos baseando, que é a filosofia budista, e que, obviamente, faz um apanhado de todas as filosofias, só que a gente está dando, eu, pelo menos, estou dando o nome de filosofia budista, mas ela é uma ciência, ela está de encontro a tantas outras influências e filosofias que se complementam, que se confirmam, mas, assim, dentro desse paradigma que nós seguimos, da metodologia do Lama Gangchen, em que existe, através da autocura. Autocura por quê? Porque você vai transformar o seu veneno mental na ferramenta, no seu objeto de meditação, para desenvolver o antídoto,
que vai conferir a virtude que está presente dentro do veneno mental. É só mudar a direção do ventilador. O ventilador é o mesmo, mas um vai na força centrípeta, o outro vai na centrífuga. Eu acho que a autocura, que eu já coloquei o link em outros caminhos no Dharma, vou colocar nesse também, ele ajuda a trabalhar aquilo que provoca interferência, né? Que são os nossos próprios venenos. Mas também tem aquelas práticas que ajudam a lidar com a interferência quando ela está acontecendo, né? Que, como a Sim, gente aí a estava gente pode falando, falar isso numa outra ocasião, que são os 4 poderes oponentes, que é uma matéria lindíssima. Eu sou estudiosa dessa matéria. Me fascina, porque, para mim, é a solução do meu mundo interior, é a aplicação dos 4 poderes oponentes. Eu adoro esse tema, mas o mais lindo que a gente precisa entender como essa certificação é que, assim como o veneno mental é o nosso objeto de meditação, e se nós retirarmos o veneno mental, não nos sobra, porque se nós não fôssemos acometidos pelo veneno mental, obviamente que na falta de um, se manifesta o outro. Se um é complementar do outro, por exemplo, o medo. Qual é o antídoto do medo, né? É o regozijo. Qual é o antídoto da avareza? É a generosidade. Qual é o antídoto da raiva? É o amor e a compaixão. Qual é o antídoto da distração? É a concentração. Qual é o antídoto da ignorância? É a sabedoria. Se um só existe na existência do outro, se eu tiro um, quem se manifesta é o outro. Mas se eu não mantiver essa dualidade e buscar um complementar o outro, eu não tenho como desenvolver a minha virtude, a minha capacidade. Então, como muitas pessoas dizem assim, não, tem que eliminar o egoísmo. Não tem que eliminar o egoísmo coisíssima nenhuma. Se eliminar o egoísmo, nós vamos eliminar o nosso objeto de meditação. O que verdadeiramente nós precisamos desenvolver é a capacidade de detectá-lo, observá-lo nas nossas ações e aplicar o antídoto, assim como nós tomamos um remédio para dor de cabeça. É igual, é o mesmo procedimento. Então, a interferência, ela nada mais é do que o nosso objeto de fortalecimento. Não é eliminar as interferências, mas é purificá-las. E, ao purificar as interferências, nós fortalecemos as nossas habilidades. eu acho que Se também o nosso também, caráter, sabe? Tem uma coisa assim de caráter mesmo. sim, A se gente nós precisa. não tivermos esses obstáculos, nós não desenvolvemos o nosso esforço entusiástico, por exemplo. Tinha que falar nisso, né? Tinha que falar nisso. Mas é sério, gente. Tem uma outra, assim, nos tempos turbulentos que a gente vive, cheio de interferências, eu vou deixar também o mantra de Manjushri Preto com o nosso querido mestre Lama Ganchen Rinpoche, recitado por ele, cantado por ele, que ajuda muito nesses momentos. E também vou deixar link da prática, né? As práticas, eu tenho deixado os links, elas não são muito que normalmente as pessoas estão acostumadas né, a ver como meditação, elas são um pouquinho diferentes, mas é só uma questão de hábito, né? E também elas são positivas mesmo que vocês só ouçam, né? Elas também trazem bastante energia positiva. Mas essa sua iniciativa é muito boa, porque independente de nós estarmos entendendo o que está sendo dito ou cantado, existe uma camada que é considerada muito sutil de atuação e ativação que vai além das palavras. Então, se nós entendermos como algo que é benéfico, benefício fará.
é incrível como que um mantra, a tradução do mantra, né? Mente, tra, proteção, é capaz de nos focar a atenção no que verdadeiramente é significativo. Mesmo que nós não saibamos o que eles querem dizer, eles assim e ainda assim têm o seu efeito colateral positivo. Então, familiarizar a nossa mente com o que é positivo é percorrer um caminho positivo, mesmo que nós não saibamos disso. Porque nós nos familiarizamos com tanta coisa que é negativa. Quantas pessoas dormem assistindo uma série violenta, né? Botam lá o timer na televisão e dormem com aquele ruído de tiroteio e etc. Quantas pessoas fazem isso, né? O que vai ativar em nós durante o nosso período do sono? E o que você acabou de dizer, né, para encerrar, porque você daqui a pouco já está no seu horário, o que você falou sobre o mantra, o que você falou agora, tem tudo a ver com o que é o caminhando no Dharma. O caminhando no Dharma não é só uma questão religiosa, espiritual, ou o que for. Caminhando no Dharma é a gente saber escolher o que é bom para a gente e reconhecer isso e utilizar, né? Também tem muito a ver com isso. É perfeito. É perfeito isso que você falou, que nada mais é do que o Buda disse antes dele fazer a passagem, né? Ele disse: use meu ensinamento como ouro. Na antiguidade, quando você ia comprar o ouro, não tinha um ourives que avaliava a preciosidade daquele ouro, né? Então ele disse: morde, sopra, queima, chuta, aperta, né? E se servir para você, você usa e compra, senão você deixa para lá, né? E é isso que a gente precisa realmente colocar em prática. Eu queria, assim, agradecer enormemente a oportunidade de nós estarmos mais uma vez caminhando juntas no Dharma. Esse tema é extremamente necessário para que nós possamos, de fato, tomar a diversidade como uma oportunidade, mas sem essa percepção naive, né, de que não, eu tenho que ser heroína, eu tenho que ser herói, eu tenho que vencer. Não, 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 não tem que vencer nada, Tem mas que aproveita. integrar, tem É, que integrar, é, tem é. que Mas acolher aproveita essa amorosamente. oportunidade para fortalecer os dentes e morder o texto, né? Adorei! Depois eu tenho Tá que bom? rever tudo para anotar suas pérolas. Todos os programas têm um. Cris, a gente se encontra então no próximo Caminhando no Dharma, gente, né? E a gente vai se despedindo. Quer falar a última coisinha, Cris? Aí um beijo, um abraço e é uma delícia caminhar na companhia de vocês. Até o próximo, gente. Obrigada Até. por assistir.